E aí a gente chega, pessoal, na última parte, né, da nossa aula, que é a parte da classificação dos seres vivos. A gente sabe que hoje a gente usa bastante, né, a classificação taxonômica dos 5 reinos, né, e a partir dos reinos da filo, depois classe, ordem, etc, etc. Mas a gente usa bastante ainda, né, a definição dos 5 reinos proposta lá na década de 60, 70, né, por Whittaker, e depois foi melhorado, né, foi aprimorado por outros pesquisadores como ali Margulis e Swartz, né, na década de 80. Mas basicamente são 5 reinos, né, Monera, Protista, Fungi, Planta e alga, e Animalia, desculpa, Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia, que são bem definidos com base nas características estruturais, né? Então você tem Monera, os procariotos, aqueles que não têm carioteca, reunindo ali as bactérias e arqueobactérias. Depois vem os protistas, que reúnem seres conhecidos como protozoários e algas. Hoje a gente sabe que esses termos não têm valor taxonômico, tá? Na verdade, dentro do grupo dos protistas você tem mais de 20 filos aí, e você não usa essa terminologia de protozoário e alga, né, na taxonomia. Mas para fim didático, claro que ainda vale, né? Vale a pena usar. Aí depois vem os fungos, né, formando o reino fungos, as plantas, né, e os animais. Antigamente, né, considerava-se planta com alguns grupos de algas pluricelulares, né? Os maiores grupos de algas ainda eram classificados como plantas. Mas na década de 80, Margulis e Swartz retiraram as algas pluricelulares do reino planta, né, e reclassificaram como protistas. Muito bem. Então, dentro dos 5 reinos, a gente tem aí Monera. O que seria Monera? Seriam as bactérias, arqueobactérias, cianobactérias, tá? Todos os procariontes. E dentro dos protistas, protozoários, né, que seriam os eucariontes mais simples, heterótrofos, e as algas seriam os eucariontes mais simples, autótrofos. Os fungos seriam seres eucariontes uni- ou pluricelulares dotados de quitina na parede celular, tá? E tipicamente heterótrofos decompositores. E aí a gente tem, né, o reino planta e o reino animalia, né, que são os reinos mais complexos, né, de organismos mais complexos. Tá? E aí nessa figura você vê uma representação aí esquemática, né, da evolução desses 5 reinos. Tá bom? Beleza, mas lá na década de 70, né, final da década de 70 já, o Carl Woese, ele propôs uma nova categoria taxonômica, que seria a categoria dos domínios, né? Então, acima de reinos, você teria os domínios. Quais seriam esses domínios? Domínio eucária, reunindo todos os eucariontes, e os procariontes divididos em 2 domínios, que seria o domínio árquea e o domínio bactéria, né? Domínio bactéria e domínio árquea seriam domínios procariontes. Por que dessa reclassificação? Considerando as divergências, né, as diferenças que esses 3 grandes grupos possuem no seu RNA ribossomal. Então, o Carl Woese, né, em 1970, ele analisando o RNA ribossomal, descobriu divergências tão grandes, né, dentro do grupo, né, dos procariontes, que era praticamente impossível manter aquele grupo formando uma categoria taxonômica só. E aí ele propôs a separação, né, das bactérias e arqueobactérias, sendo que as arqueobactérias ficariam como um intermediário, um domínio intermediário entre o procarionte e o eucarionte. Tá? Muito bem. E aí, dentro dos domínios, você teria, né, os reinos. Tá?
com exceção do reino Monera. O reino Monera ficou dividido ali entre os dois domínios, bactéria, né, e árquea. Os outros reinos, né, protista, fungi, planta e animalia, ficaram dentro do domínio eucária. Bom? Então ficaria assim, né, a nova classificação, né, com base nos 3 domínios, né, bactéria, árquea e eucária. Bactéria ou eubactéria, né, árquea e eucária. E aí, tanto eubactéria quanto árquea seriam os domínios procariotos e eucária seria o domínio dos eucariotos. Bom? E aí você me pergunta, professor, legal, entendi aí a dinâmica da classificação, né, dos seres vivos, só que e os vírus, né? O que acontece com eles? Né? Por que a gente não mencionou os vírus até agora? Tá, os vírus têm umas características que devem ser levadas em consideração, tá? Primeiro, eles são acelulares, né? Eles não são dotados de célula. E, como você pôde observar, para a gente enquadrar um ser vivo, né, dentro desses sistemas de classificação, ele precisa ter célula. Essa célula vai ser classificada como procarionte ou carionte, né, dependendo da presença ou não de carioteca, e a partir daí é que a gente vai fazendo as subdivisões nas categorias menos abrangentes, né? Filo, classe, ordem, etc. Então o vírus já tem um grande problema aí, que ele não é constituído por célula. A estrutura dele basicamente é uma capa de proteína, né? Uma cápsula, uma caixa de proteína envolvendo um material genético que pode ser DNA ou RNA, né? Beleza, mas e aí? O que a gente faz com os vírus? Simples, a gente tem que usar uma outra abordagem para poder classificar os vírus ou tentar encontrar, né, o lugar dos vírus na linha da evolução. E é isso que muitos cientistas vêm fazendo, né, ao longo de décadas, e que bom que a ciência vem evoluindo, né, e as técnicas de pesquisa, né, vem evoluindo e vem permitindo que a gente conheça cada vez mais, né, as características dos vírus. E em 2015 eu queria destacar aí um estudo de 2015, que eu até coloquei a imagem desse estudo nesse slide, em que os pesquisadores propõem, né, uma origem para os vírus. E se você observar aí, nessa imagem lá embaixo, né, aí em cima você tem uma árvore gigantesca, né, um esquema gigantesco englobando grandes grupos de vírus, e a partir desses grandes grupos de vírus começariam a surgir as primeiras bactérias, arqueobactérias, dando a entender que os vírus estariam presentes ali desde da origem, né, das primeiras células, né, dos primeiros seres vivos. E na figura de baixo, né, você tem uma linha, né, um esquema linear, né, de evolução, que reforça, né, essa hipótese de que os vírus teriam surgido logo no começo, né, da evolução do planeta, né, em que naquela época em que começaram a surgir DNA, RNA, né, antes do surgimento da primeira célula, teriam surgido os primeiros vírus, né, na história evolutiva do nosso planeta. Mas essa história já é cena de próximos capítulos, né? Então a gente vai falar, né, de vírus com mais calma, né, em outra aula, em outra oportunidade, mas fica aí a deixa, né, para vocês entenderem que a evolução dos vírus ela não é completamente independente, até porque os vírus dependem, né, de outra célula para sobreviver. E o fato de eles dependerem de outra célula para sobreviver implica vários aspectos, várias características, né, na evolução dele. Então, ele acabou adquirindo muitos genes, né, dos seus hospedeiros, ele acabou contribuindo para a evolução, né, dos seus respectivos hospedeiros. E é claro que a gente não pode considerar, né, a evolução dos vírus como um caso à parte, né? A gente tem que encontrar uma forma
né, de conectar, né, a evolução dos vírus com a evolução dos outros seres. Pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, e até a próxima.